Oi, pessoal, tudo bem? Saudações. Estamos iniciando mais um programa do nosso 11Cast e, para tanto, temos hoje a presença aqui do Leonardo Bittencourt, que falará sobre turismo náutico e afins. O tema hoje será esse. Antes de começar, gostaria que vocês se inscrevessem no canal e somente acionando o sininho, isso poderá ser feito. Dessa forma, vamos começar o nosso programa apresentando o nosso convidado, que é o Leonardo Bittencourt, que vai falar sobre o tema aqui já dito. Bom dia, Leonardo. Tudo bom? Tudo ótimo. Fale um pouquinho sobre você aí. Hoje eu estou à frente da JetBTS, tá? Uma empresa que surgiu de uma brincadeira, né? Uma criação de um Instagram para postar minhas navegações. Tá? Isso começou em 2020, tá? Durante a pandemia. Eu vim realmente a ingressar na náutica, né? O qual já era habilitado desde 2013, mas propriamente não tinha minha embarcação. E com isso a gente criou o JetBTS, né, para poder ter, né, um registro de fotografias e uma divulgação das navegações que nós fazemos aqui dentro da Baía de Todos Santos. O GTS a sigla significa o quê? JetBTS. Jet ski, e BTS é Baía de Todos os Santos. Então é J. Tá bom. E qual a importância desse setor que você vê na economia local aqui em Salvador? Olha, hoje a Baía de Todos os Santos é a segunda maior baía do mundo, né? Nós temos 56 ilhas aí rodeadas por 16 municípios, que você tem desde a questão do turismo quanto a questão da pesca, dentre outros, né, que ocorrem, né, em toda a Baía de Todos os Santos. O setor do turismo náutico, né, no ano de 2023, só por ele gerou-se mais de 13 bilhões de reais, certo? Foi movimentado. Isso estou falando sem a parte de cruzeiros, não consta nesses dados a parte de cruzeiro. Mas você ainda tem a questão das vendas das embarcações, né, que isso aí foi por volta de 3 bilhões no ano de 2023. Então você tem ali uma cadeia de empregos sendo gerados, né, desde a construção das embarcações até a finalidade que é o turismo, né, que acontece, né, regatas, né, dentre outros aí. Então você tem por volta de mais de 150 mil empregos aí, falando diretamente nos estaleiros, nas produções internos, né, porque a gente tem muitas embarcações que vêm fora do país, que precisam até tentar ser nacionalizadas. E a questão dos empregos gerados dentro do turismo, né, que são infinitamente aí, né, dentro desses municípios que eu rodeio aqui, toda a Baía de Todos os Santos. Essas pessoas vivem não somente da pesca, mas sim do turismo local. E quais são os principais destinos turísticos no Brasil e fora do Brasil? Olha, hoje aqui, falando dentro da questão do jet ski, né, e você indo para a questão das velas, você tem, o Salvador hoje se tornou um dos principais turismos, está se tornando o principal vetor de turismo náutico no Brasil, devido ao incentivo da própria prefeitura, né, com a criação de alguns órgãos, por exemplo, como o SAC Náutico, né, que foi criado no ano passado aí, para poder facilitar justamente esse trânsito, né, desse turismo náutico que vem acontecendo. O turismo náutico, ele é caracterizado pelo contato com a água. Sim. Né? Seja lá salgada ou doce. E é ligado à navegação, propriamente dita, é ligado também à prática de esportes aquáticos ou outras atividades correlatas que são realizadas na água. Esse é o conceito básico do turismo náutico, não é? E agora, existem vários tipos de turismo náutico. Tem o chamado fluvial, que é praticado em rios. Correto. Certo? O outro que é o de represas, que são praticados também em represas. Depois vou até citar algumas que eu conheço bem, né, lá de São Paulo, que eu até já frequentei em épocas pretéritas. Né? Você tem o lacustre, que é o turismo náutico praticado em lagos, certo? Que eu acho que tem assim uma configuração um pouco menor, talvez,
em relação a esses outros que eu citei anteriormente. E o marítimo, que é realizado no mar, né? Então você tem essa tipificação, assim, digamos, né? Então eu queria saber, desses todos que eu citei aqui para você, qual é o prevalente, qual é aquele que é mais intenso? Olha, hoje o mais intenso mesmo é o marítimo. Tá? Que é praticado no mar. Exatamente. Hoje você tem um maior turismo na questão do marítimo, principalmente aqui na Bahia. Agora, você não acha, por exemplo, que pelo fato do Brasil ser um país de uma extensão continental, o Brasil hoje ele tem 12% da água doce no mundo. Estou falando mais da Amazônia, né? Então, por que é que não se dá esse aproveitamento assim mais intenso nessas outras localidades com esse outro tipo de recurso natural e somente no mar? Olha, a principal dificuldade que, pelo menos que nós presenciamos, é a questão da infraestrutura. Tá? O Brasil hoje tem uma dificuldade com relação à infraestrutura justamente para essa questão do turismo, certo? Do turismo náutico. Você ocorre pequenos trajetos ali, né, mas que você não tem uma infraestrutura para que essas pessoas cheguem até lá. Vou citar exemplo aqui do jet, voltando para onde eu estou bem situado. Questão de postos, principalmente postos de gasolina, abastecimento, é a maior dificuldade que nós temos. Tá? Infraestrutura hoteleira, mas você consegue resolver dentro de casas que são alugadas, entre outros. Mas hoje a principal é a questão da infraestrutura, tanto de combustível quanto a estrutura de marinas para poder descer as embarcações. Então isso hoje é o maior problema que nós temos para que esse turismo não seja melhor difundido. Agora, você não acha que o brasileiro ele não tem vocação para o turismo náutico? Porque, veja bem, o que eu estou falando aqui, o turismo náutico dá a ideia de que você tenha que ter um público que se desloque do seu domicílio habitual para ir para outros lugares, passar alguns dias e tal e tal. Mas, por exemplo, o turismo interno. O sujeito que mora em Salvador, por exemplo, por que ele não pratica mais isso aí? Porque eu não falo só do marítimo, não. Falei desses outros tipos, né? Por exemplo, Bahia tem muito rio. Anteriormente eu falei lá de São Paulo, lá tem 2 represas, são muito famosas. A represa Billings Sim. e a represa de Guarapiranga. São represas. A represa o que é? Armazenamento de água para abastecimento da coletividade, dos domicílios. E também se presta para outra finalidade, que é a questão da geração de energia. Não é o caso dessas 2 represas, mas existem represas no Brasil que têm essa dupla finalidade. Entende? Então, por exemplo, voltando lá em São Paulo, essas 2 represas que eu falei, que elas armazenam água para suprir a população da cidade de São Paulo e municípios circunvizinhos, em feriados prolongados, por exemplo, a população ela usufrui daquele manancial que existe lá. As pessoas vão para lá, levam jet ski, pequenas embarcações, e tudo é permitido, não é proibido. Em que pese serem represas, mas elas têm essa abertura aí. Eu creio que em outros locais do Brasil, outras cidades, outros estados, deva haver também represas que se prestem a essa finalidade de entretenimento para a população. São Paulo, por exemplo, não tem mar, Sim. mas tem rio, entende? Tem 2 rios lá que, quer dizer, em condições hoje, não são condições boas, né? Que são os rios Tietê e Pinheiros, completamente poluídos e tal. Mas eu digo, o estado de São Paulo tem muito rio navegável que pode ser utilizado para esse tipo de finalidade assim de entretenimento ou até de competições esportivas, pesca submarina, coisas do tipo. Então, eu não vejo muito isso se disseminar no nosso país. Eu vejo que existe uma certa letargia, parece que as pessoas não despertaram para isso. Ou talvez fosse até interessante ações de entidades que congregam essas atividades que parece que estão meio que adormecidas e tal. Eu acho que isso deveria ser mais fomentado, até porque você fomenta o turismo interno também, tá? Da localidade, especificamente famílias da localidade, que não deixa de ser uma atividade turística, né? Nesses casos. Então, eu só queria colocar essa questão para ver como é que você observa essa realidade nossa aqui no país. Hoje acontece, né,
existe um circuito nacional, por exemplo, de campeonato de jet ski. Vou botar um exemplo aqui, tá? A Bahia em si ainda está um pouco fora disso, né? Fora desse cenário. Esse circuito acaba acontecendo mais na região sul e sudeste, certo? E existe, sim, esse movimento, né, náutico dentro dessas represas, né? Movimentado por clubes, dentre outros lá, até as próprias marinas. Mas você não tem realmente um turismo em si nesses pontos, assim. Eu não vejo acontecer. Por exemplo, um grupo que sai da Bahia para poder ir navegar em São Paulo. Sim, você tem outros locais. Vou dar um exemplo aqui agora de um pequeno grupo que fez de Pirapora, Minas até Petrolina, navegando. É uma navegação muito complicada. Então você tem esse movimento de turismo ali acontecendo com pequenos grupos, né, ou até organizados até por uma grande entidade, alguma coisa do segmento, que consegue fomentar esse turismo ali nessas rios, lagoas que acontecem no Brasil. Tá. E com relação a essas finalidades do turismo náutico, de lazer, passeios, cruzeiros, esportivo, aventura, mergulho, pesca, essa estratificação, assim, como ela é muito pulverizada, ela é segmentada, como é que ela é? Como é que ela se insere nessa coisa maior que é a atividade de turismo náutico? Olha, hoje nós temos realmente, vou falar aqui de Bahia um pouco, né? Nós temos realmente esse turismo acontecendo efetivamente nesses 3 segmentos aí que você citou, tá? Você tem a questão dos passeios, né? Inclusive um dos que são realizados por nós aqui. Também o esportivo, até que você tem a questão das regatas, né? Os jets em si também, né? E também acontecendo algumas etapas de campeonato, né? Na Bahia, voltando, a gente tem que retomar, é importantíssimo a gente retomar esses campeonatos aqui que não acontecem, tá? E a questão da aventura, né, que você tem acontecendo mergulhos, né? Aqui no ano retrasado, 2020, ano retrasado, alguma coisa assim, foram afundados um ferryboat e um rebocador, justamente para fomentar essa questão do turismo de mergulho aqui dentro da Baía de Todos os Santos. Isso já se faz em muitos países, né? Correto. Você afundar navios assim, para fomentar interesse de visitação, né? É uma ideia interessante, realmente. Agora, e para a organização desses eventos, como é que é feita essa difusão de informação, essa comunicação, esse planejamento? Como é que se desenvolve isso? Tá. Hoje, o principal vetor para difundir a questão dos eventos são os grupos de WhatsApp, certo? Então, você tem grupos aí do Brasil inteiro, né, os grupos locais, que você consegue fazer essa divulgação, né? Nós realizamos dessa forma, não existe uma outra comunicação mais efetiva do que propriamente os grupos. São meses aí de trabalho, né, para que você consiga organizar. O último em si, nós tivemos aí por volta de 150 embarcações, nós estamos falando de mais de 300 pessoas no mar, sobre nossa responsabilidade, né, dentro de um circuito que são mais de 400 quilômetros, 350 a 400 quilômetros de navegação ida e volta. Aí falando aqui do último tour das ilhas, que foi Salvador-Boipeba. Então, você tem desde autorização de capitania, né, para poder você realizar esse evento, você tem a questão de segurança, lancha de apoio, né, tudo que é solicitado pela Capitania dos Portos para que o evento aconteça com a segurança, né, a gente tem que estar nesse meio de organização, né? Nós realizamos geralmente o trajeto que nós vamos fazer com antecedência, né, para poder até entender qual a melhor forma de navegação, mapeando, porque todo esse trajeto, inclusive para a entrega da Capitania dos Portos, ele tem que estar mapeado cada ponto que você vai passar. Eles precisam ter ciência de cada ponto que você vai passar. Você tem questões também de evacuação médica. Se acontecer um problema em tal lugar, perto de tal região, para onde você vai levar essa pessoa? Qual é o meio de acionamento para uma questão de evacuação médica? Então, tudo isso é pensado no evento. Falando de um evento legal, né? Porque, infelizmente, também acontece alguns passeios que propriamente não tem essa questão dessa estrutura aí. Então, tudo isso é pensado.
A gente tem que pensar em absolutamente tudo, tem que formar em tudo a Capitania dos Portos, para que nada possa acontecer. Até o GRAE, né, nesse caso, também é solicitado a informação para que, caso aconteça qualquer questão, a gente possa saber como proceder. Tá, e patrocínio? Vocês têm dificuldade de ter patrocínio? Olha, hoje, assim, nós temos o patrocínio hoje, por exemplo, do último evento com a Prefeitura de Salvador, a Prefeitura de Cairu, né, a qual pertence à Ilha de Boipeba, mas as empresas em si ainda apoiam, né, o mercado náutico, você ainda tem, mas não conseguimos ainda grandes empresas trazendo para o patrocínio em si, para poder a gente conseguir fomentar melhor esse turismo. Então, assim, eu acho que ainda os empresários têm uma certa resistência, né, com essa questão, e eu acredito que possa sim vir a melhorar. Tá? Você consegue ter aí a questão dos empresários locais, né, já que são os mais beneficiados, né, já que você está levando turismo para aquela região. Por exemplo, Boipeba, ela vive de turismo. Não tem outra forma de renda. Então, a partir do momento que eu estou levando 350 pessoas para poder se hospedarem, consumirem por volta de 2 a 3 dias de tudo da ilha, eles são os principais interessados para que a gente possa conseguir realmente trazer esse retorno e que o evento possa se viabilizar. Porque hoje, por si só, somente com as inscrições que são colocadas, o evento não se viabiliza. Ele não se paga. Os custos são altíssimos para poder se realizar um evento desse. E você acaba fazendo muito parceria, ou não? Sim. Nós temos parcerias também, tá? Temos algumas parcerias, mas agradecer aqui de novo, né, a Prefeitura de Salvador, né, a Prefeitura de Cairu também aí, que nos apoiou também nesse último evento. Mas as parcerias são importantes. Tá? Os principais parceiros que nós temos hoje são os empresários do setor náutico, que conseguem nos ajudar nesse ponto. Você falou da Prefeitura de Salvador aí 2 vezes. No final do ano passado, no início desse ano, acho que foi no final do ano passado, o prefeito veio a público para falar de algumas ações da prefeitura, várias. E que me causou uma certa curiosidade foi que uma das ações dizia respeito à questão do turismo aqui em Salvador, voltado para a questão da baleia jubarte. Não sei se você tomou conhecimento que apareceram algumas baleias aqui na Baía de Todos os Santos, umas 2 ou 3 baleias. É um fenômeno que ocorre constantemente, né? Sobretudo por causa de acasalamento da baleia, questão da corrente migratória, calor, ela busca um lugar mais quente, coisas do tipo assim, que eu não sei detalhar muito bem, mas o fato é que apareceram algumas baleias aqui. E alguém na prefeitura teve a ideia de fomentar um turismo voltado para isso, né? Que é uma coisa assim um pouco duvidosa, né? Porque é um fenômeno que não acontece constantemente, muito eventualmente. Isso não é uma coisa corriqueira. Então, como é que você pode fomentar uma coisa que provavelmente não vai acontecer? Você não acha que isso é um pouco de desgaste para, digamos, quem quer trabalhar sério, quem quer trabalhar com profissionalismo, não? Porque me parece ser uma coisa, mera jogada de marketing. Estou falando com toda a sinceridade. Então, não sei se você tomou conhecimento. Eu tomei conhecimento, foi amplamente divulgado. Só me causou estranheza você querer desenvolver uma coisa que pode ou não acontecer, né? Então, determinada época do ano. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, em relação à questão da temporada de baleias, inclusive esse ano já foi antecipada, porque ontem já chegaram 2 aqui na Baía de Todos os Santos, já foram vistas. Esse evento ele começa a acontecer normalmente a partir de agosto, setembro, né, quando propriamente elas chegam aqui na Bahia. E em si, a prefeitura vem fomentando, porque realmente ocorre, né, durante a temporada, assim, a partir de, como falei, agosto, setembro, nessa média. Esse ano elas chegaram mais cedo. E existe, sim, um turismo acontecendo em relação à questão das baleias.
né, o turismo observatório, como acontece até em outros países aí. E atrai, sim, esses turistas para poder vir visitar, né, já que a gente não tem a possibilidade até em outros locais. Às vezes a pessoa não vai se deslocar para fora do país para poder fazer isso. Eu, propriamente, já tive a vontade de fazer um passeio desse, né? Tenho a possibilidade de observar quando a gente está navegando, tá? Nunca tive a honra de encontrar uma na temporada aqui, propriamente, mas o que a gente vem observando é que cada vez mais, a cada temporada que ocorre, elas estão adentrando mais na Baía de Todos os Santos. No ano passado mesmo, foram diversos encalhamentos em locais que ela não se via, né? Madre de Deus, Ilha dos Frades, Ilha de Maré. Você tem uma movimentação acontecendo que elas estão adentrando cada vez mais em regiões que nós não as víamos, né? Mas geralmente aqui na Bahia, isso se dá no sul, litoral sul. Tem um município lá específico, não estou lembrando o nome agora, daqui a pouco eu vou lembrar, que lá sim, elas procriam, elas aparecem, elas ficam um certo... Tanto é que o município de lá, você deve saber qual é que eu estou falando, a prefeitura local, ela divulga muito isso. E lá você avista realmente as baleias em determinada época do ano, que eu também não me recordo agora, eu acho que é o segundo semestre mesmo. Então, já próximo do verão, mais pro final do ano, né? Final da primavera, começo do verão. Então, agora aqui em Salvador é uma coisa que nunca aconteceu. E por ser tão esporádico, eu achei muito temerário você querer divulgar uma coisa que não vai acontecer. É uma coisa assim que eu acho que não é muito levada a sério. Quer dizer, essa é a minha opinião, entendeu? Mas tudo bem, vamos em frente, né? Cada um procura se comunicar com o seu eleitorado da forma como achar melhor, do seu eleitorado ou não, né? Porque nem todo mundo vota no prefeito, né? Tem outros eleitores aí de outros partidos e tudo mais. Mas vamos voltar aqui à nossa conversa. Vamos falar agora dos impactos e benefícios. Você já alinhou um pouquinho por alto o que é que se consegue aí, né? Como resultado dessa atividade aí, impactando na economia. Então, eu creio que impacto econômico seja também postos de trabalho, né? Correto. Eu tive até a curiosidade de pesquisar um pouquinho e eu observei o seguinte, que, por exemplo, nas marinas, a cada digamos, 300 embarcações de 25 pés, você, ao longo do ano, você pode ter um resultado de milhões de reais e também você tem mais de 300 postos de trabalho garantidos, né? Esses são dados que eu andei pesquisando aí. Então, benefícios sociais, né, que é decorrer do benefício econômico, e a questão que está na moda agora, já de algum tempinho, que é a questão da sustentabilidade do meio ambiente. Então, eu queria que você falasse dessas três questões: impacto econômico, benefícios sociais, sustentabilidade e meio ambiente. Tá. A questão do impacto econômico, principalmente no turismo náutico que nós realizamos aqui, né, você, como citou, a questão de postos de trabalho, tá? Postos de trabalho, né, não somente você tem uma cadeia acontecendo, né? Você fala aí desde as marinas, Isso. Postos de combustíveis, setor hoteleiro, restaurantes, tá? Lojas de acessórios, loja de venda de embarcações. É gigante. Se a gente for falar somente de um evento que ocorre, essa cadeia essa cadeia econômica que acontece aí, a gente não consegue nem destrinchar ela por completo, tá? No ano passado, nesse ano, na verdade, né, nós estimamos aí, em um evento só que aconteceu nosso, né, diretamente uma renda de mais ou menos 5 milhões, né? 5 milhões aí foi o que foi colocado mais ou menos em 2 dias, tá? Por quê? O que ocorre? Quando você vai ter um evento desse, normalmente, você tem por volta ali já diretamente 20 embarcações que são trocadas, certo?
Você tem a questão da hospedagem, vindo pessoas de todo o Brasil para cá, né, que também se hospedaram, não somente em Salvador, como em Boipeba. Você tem a questão dos restaurantes, combustível, né? Então, é uma cadeia muito grande, né, para poder a gente conseguir destrinchar. E a maioria não vem sozinho, né? Não. Nossos eventos, eles são voltados justamente para casais, tá? Família. Normalmente, o casal. Alguns já vieram trazendo filho, já você tem uma embarcação que você pega 3 pessoas ali. Então, já são 3 pessoas consumindo diretamente. O nosso público em si, ele vem de fora do estado ou de outros estados, outras cidades aqui do estado. Então, é um consumo direto. As pessoas não têm, né, uma questão de local para ficar aqui, né, 90% delas. Então, elas vão consumir tudo no que acontece na cidade e o destino que vai acontecer o evento. Falando de sustentabilidade, né, você tem um projeto bem interessante aqui na Bahia, que é a Fundação Bahia Viva, né, Isabela Soares aí. Você tem o maior exemplo, Ilha dos Frades, o que está acontecendo. A Baía de Todos os Santos hoje é considerada a que eles chamam de Amazônia Azul, né? Então, você tem praias aí, né, com a bandeira acontecendo, e esse trabalho ocorrendo, né, em toda a Baía de Todos os Santos, não, e em outros municípios também que circundeiam toda a região da Bahia aí. Então, esse trabalho é muito importante para que a gente possa ter realmente esses destinos, né, ainda preservados, tá? Isso daí é a maior importância, porque não adianta você chegar num destino que esteja completamente poluído, sujo, como alguns lugares que realmente já foi até desistir da visitação. Eu estava falando anteriormente sobre aqueles dados que eu mencionei, foram dados da Secretaria de Estado de São Paulo de Ciência e Tecnologia, que no ano retrasado eles apuraram um resultado de 141 milhões de reais, tá? Considerando também a abertura de 780 postos de trabalho com essa atividade náutica em São Paulo. Agora tem um outro dado também que afirma que cada barco, cada embarcação estacionada na marina, né? Ancorada na marina, ela gera três postos de trabalho para cada embarcação de 25 pés, que é um dado estatístico também importante, né, que a gente não pode perder de vista. Agora, quais são as tendências do turismo náutico e as inovações dentro desse panorama novo que a gente tem de avanço tecnológico em todas as áreas, tá? Então, você tem cada vez mais embarcações mais sofisticadas, maior autonomia, enfim, como é que você enxerga isso? Mas, ao mesmo tempo, onerosas, né? Porque você comprou a embarcação, você tem que ter recurso, né? Porque não é barato, até porque você vai ter que fazer manutenção, você tem que ter seguro, você tem que ter lá, empregar um mecânico, eventualmente, tal, ou sempre, assim, de forma fixa, né? Então, como é que você vê isso em termos de tendências? O mercado em si, na pandemia, ele teve um boom, né? Virou o queridinho de todo mundo. Porque naquele momento você tinha todos os ambientes fechados, né? E você queria sair de casa com sua família, né? Então você tinha essa opção, né? O mar estava aberto, né? Que a gente falava ali. Mas e se o que está acontecendo? Você está vindo aqui para o Brasil, por exemplo, novos estaleiros e novos tipos de embarcações aí que estão chegando aqui. Você já tem até a opção de embarcações elétricas, mas que eu vejo que ainda não é o ponto para essa questão do turismo em si. Porque a gente está tendo dificuldade com a infraestrutura básica ali, que é de gasolina, imagine de parte elétrica, né? Hoje nós temos aqui, por exemplo, foi feito algumas marinas, né, pelo governo do estado, que estão desativadas até o momento, né, que elas poderiam em si já estar funcionando, com os postos já habilitados, e que estão fechadas desde 2021, 2020, né, sem esse pleno funcionamento. Então, assim, a gente precisa realmente
investir nessa questão, tá? A questão das embarcações, nós temos hoje uma vantagem, que é o que acontece, que é a questão das cotas náuticas. Você não precisa comprar uma embarcação hoje sozinho. Você tem lanchas aí a partir de 1 milhão, fala uma lancha já com um porte maior, mas tem lanchas menores. Então, esse investimento não precisa ser só, né? As pessoas hoje não navegam todos os finais de semana. Então, você pode comprar uma lancha compartilhada, um jet compartilhado, um veleiro compartilhado. Você vai reduzir esse ponto de investimento seu aí a 20% do custo da embarcação. Não somente do investimento da compra, mas o investimento também da manutenção, da marina, da manutenção mensal, das revisões, tudo que acontece. Então, você tem essa possibilidade hoje, que já é uma tendência que está acontecendo, né, para que o mercado ainda se difunda cada vez mais. E essa compra compartilhada tem que ser com um amigo ou gente conhecido? Não. Hoje você tem várias empresas no Brasil inteiro, né? Que você está aqui, por exemplo, aqui na Bahia, que é a Nova Náutica, né? Eles são uma empresa mesmo constituída de cotas com CNPJ, com toda a questão, que você adquire sua cota lá de embarcação, por exemplo, 1/8, 1/4, 1/6 ali da embarcação, e todos os custos daquela embarcação são divididos entre essas 4, 6, 8 pessoas, né? E também o rateio do custo do investimento inicial. Geralmente a empresa compra a embarcação e começa a vender as cotas para as pessoas. Então, são empresas que são registradas, você tem contratos, não precisa ser de um amigo. Antigamente você tinha essa questão de comprar e poder ratear entre um amigo, mas com a chegada das cotas náuticas em si, você tem essa possibilidade agora. Então, ficou muito mais fácil. Botar aqui, um barco que custava 200 mil reais, você vai comprar ali por volta de 30 mil uma cota, tá? Uma embarcação que custa 100 mil, um jet, você consegue comprar por 17 mil a cota, pagando a mensalidade ali de 300 reais, 290 reais por mês. Mas você vai fazer uso compartilhado? Sim. Tipo escala, né? Você tem uma agenda hoje, um aplicativo, né, que você consegue fazer o seu agendamento, no momento da sua saída. Olha, eu quero sair no sábado, tá disponível? Tá, faço lá o agendamento. E os outros dias, então assim, como é que eles fazem hoje? Eles limitam a 2 reservas simultâneas, tá? Você reservou um sábado e domingo, você saiu no sábado, ele já abre a possibilidade de você abrir mais uma agenda, né? Porque realmente as pessoas não saem todos os dias com embarcações, o custo de uma saída é alto, de uma embarcação é alto, até propriamente de um jet. Então, hoje a melhor forma que você tem para você conseguir entrar no mundo náutico é dessa forma, então, através das cotas. Seria tipo timeshare. Sim. Tempo certo. Exato. E dentro disso, você também está incluso a manutenção, mecânico, gasolina, ou é só a cota? Não. O valor hoje, você compra a cota e você paga uma mensalidade, né? E essa mensalidade ali está a questão da administração da embarcação, tá? E a questão da marina. Os outros custos, eles são rateados entre todos os associados, certo? Então, assim, teve uma manutenção de R$1.000, ela é rateada entre aqueles associados. Então, fica até mais fácil de você ingressar no mundo náutico dessa forma, né? Já que não é barato, não é um meio barato para você chegar. Você tem, hoje um jet ele está custando novo a partir de R$100 mil. Então, se você consegue comprar por 17, fica muito mais fácil para você conseguir agregar novas pessoas. Teve um programa anterior, o primeiro que a gente fez aqui, que quem esteve aqui foi o Rogério Moreira, ele fabrica trailers. Eu fiz um comentário comparando a questão de um barco com um trailer, né? Que comumente se fala, você já deve ter cansado de ouvir isso, que existem 2 grandes alegrias na vida de um proprietário de uma lancha. Vamos falar de uma lancha. A primeira grande alegria é quando ele compra a lancha. E a segunda grande alegria é quando ele vende a lancha. Você já deve ter ouvido falar, né? Sim. De tanto problema tal. Tudo isso que você está falando aí, essas novidades, são meio que atenuantes para esse pensamento preocupante de quem comprou a lancha, com o passado, como é que eu vou me livrar disso tal. É uma forma de você atenuar, né? Você minimizar esses problemas todos. Agora, um pequeno contraponto. Por exemplo, eu entro nesse grupo aí, tá? Eu compro uma cota e me submeto a esse tipo de procedimento, né? De como a coisa efetivamente funciona e tal. Aí chega lá um certo tempo, eu não quero mais. Como é que eu faço?
eu posso revender minha cota ou isso não é possível? Como é que funciona isso? Porque nem tudo é para a vida, nem tudo na vida é para sempre. Então, de repente, eu não quero mais. Pronto, já fiz o que eu tinha que fazer. Não terei mais como utilizar. Vou mudar de cidade, vou mudar de país. Como é que eu resolvo isso? Você pode sim. Posso anunciar, vender sua cota. Inclusive, as próprias empresas, a própria empresa que vendeu faz esse trabalho de repasse para você. Tá? Ok. Tá. Outra coisa da mesma forma como existem locadoras de automóveis, existem locadoras de embarcações que alugam um fim de semana, uma semana, um mês, ou isso não chegou ainda nesse setor? Sim, sim. Você tem hoje empresas, por exemplo, alugando desde jet ski a outras embarcações. Você tem um aplicativo hoje que está engrenando aí no Brasil, né, para alocação de barcos maiores, de veleiros, de lanchas, acontecendo aqui. Hoje você tem um aplicativo de que você pega, escolhe o automóvel que você quer. A mesma coisa está acontecendo com as embarcações. Tá? Hoje, por exemplo, dá um cenário aqui, um aluguel de um jet hoje, desse novo, gira por volta de R$1.000 a diária. Você tem outras embarcações mais antigas, por R$500, né, que são sempre obrigatoriamente que a pessoa seja habilitada. As locações aqui não acontecem se a pessoa não tiver habilitação, certo? Então, assim, inclusive para poder garantir a segurança no mar. Está existindo, sim, algumas mudanças hoje em relação a essa questão da habilitação. Vai se criar um tipo de habilitação hoje para locações dentro de um circuito que aconteça, né? Para poder facilitar esse acesso a essa... A pessoa às vezes não quer tirar uma RAIS, não quer tirar uma motonauta, então eles vão fazer uma facilitação em relação a isso, para você ter uma habilitação provisória ali para conseguir fazer essa locação. O fato da embarcação, seja lá o que for, um iate, uma lancha, e outro meio de transporte marítimo de pequeno porte, tal, está permanentemente sobre a água, principalmente falando do mar, né? E a gente vive numa cidade aqui em Salvador, e não sei se você sabe, que é a segunda cidade mais afeta ao salitre do mundo. A primeira fica na África do Sul, a segunda é Salvador. Isso acaba fazendo com que a vida útil dessas embarcações diminua sensivelmente, né? Quero crer que hoje em dia existem outras formas, outros meios de fabricação dessas embarcações que, digamos assim, permitem que a durabilidade seja alongada um pouco mais. Mas, em média, quanto tempo uma embarcação dessa você poderia dizer que teria que ser trocada, substituída, em face do desgaste, né, de exposição ao meio ambiente, um meio ambiente agressivo, com insolação profunda, né, bem intensa, você tem chuva, você tem vento e tem o famigerado salitre, né? Então, tudo isso faz com que essa manutenção tenha que ser constante, né? E quanto tempo você acredita que uma embarcação dessa dure assim, que você possa dizer, olha, agora tem que trocar, não tem mais condição de navegabilidade e tudo mais? Tá. Só fazer um atento aqui, eu estou falando o tempo todo jet ski, mas é só para facilitar o entendimento, né? A gente sabe que a forma correta é moto aquática, mas às vezes as pessoas não entendem, e aí a gente acaba usando, porque o jet ski é uma marca, tá? É uma marca, ela hoje pertence a Kawasaki, ela pertence a Kawasaki, mas ficou tomado ali pelo nome e o conhecimento popular, então, mas só para poder chegar um atento, porque às vezes as pessoas vão... A marca se identifica com o veículo. Exatamente. Então, às vezes as pessoas vão me sacrificar lá, falando, tá falando jet, é mais moto aquática, então... Mas só para poder fazer essa colocação. Em relação à questão de manutenção de embarcações, tá? Você tem embarcações aí que tá há anos, 30 anos, 40 anos, estão funcionando. O que depende muito é a questão da manutenção, tá? Dos proprietários. Você vai ter embarcações aí de 1970, 1980, 90. O que muda mesmo é a questão da manutenção, tá? Hoje, infelizmente, nós temos um problema aqui na Bahia,
já que principalmente assim, as marinas que tem hoje para barcos, elas não são marinas fechadas. Tá? Os barcos eles ficam expostos ao sol, à chuva. Você tem vaga molhada, vaga seca, você tem todas as possibilidades. Então, hoje um dos maiores problemas, inclusive das pessoas que fazem a questão de compra e de venda de barco aqui, é justamente a crítica em relação às marinas que nós temos. Tá? Eu lembro que eu estava conversando com o Felipe, que é da NX, é um estaleiro lá de Recife, e ele falou, eu compro qualquer barco em qualquer lugar do Brasil só vendo a foto pelo WhatsApp. A Bahia é o único lugar que eu tenho que vir testar a embarcação, justamente pela questão do efeito, né, sobre essas embarcações e a forma com que elas são armazenadas aí. Então, voltando aí só para o setor, empresários, vamos pensar no investimento numa marina melhor. Falando na marina, foi até bom, só um parênteses aqui. A marina de Itajaí, Santa Catarina, é considerada a marina mais luxuosa do Brasil e a mais cara. Sim. Você deve saber disso. Sim, sim. Porque realmente a marina de Salvador, ali tudo aberto, tudo escancarado, com o sol que faz nessa terra aqui, é terrível, mas continue. Só para dar um atento, aí Santa Catarina hoje é um dos maiores mercados de embarcações do Brasil. Diversos estaleiros estão lá. Os principais do Brasil, eu vou colocar assim. Então, existe um investimento. Você vê, sei lá, as marinas lá são fechadas, as embarcações são, claro, não são todas, a gente está falando de embarcações de 20, de 30, de 40, 50 pés, mas essas embarcações menores, elas são retiradas da água e colocadas em gavetas. Os jets em si, todos, né? Hoje, você tem duas questões em Salvador. Você tem a questão que a gente chama de garagens náuticas e marinas, tá? Voltado para a questão da moto aquática aí, você tem lugares fechados e lugares abertos. E esses lugares abertos, claro, com uma marina Aratu, a incidência sobre o salitre nessas embarcações, o desgaste dela é muito maior. Tá? Então, hoje o que acontece é investimento. E se você tem essa questão da manutenção em dia, essa embarcação aí vai ficar rodando 10, 20, 30, 40 anos. Depende muito mais do proprietário. Tá? E é de extrema importância, né? Já que você está se lançando ao mar, né, com a embarcação, colocando sua família ali. Então, assim, essa questão da manutenção tem que estar muito em dia. Diz que o gasto em manutenção, eu tenho esse dado aqui, não sei se você vai confirmar, é de 8% em relação ao valor do equipamento. Isso procede? Olha, já foi feita essa pesquisa? Sabe quanto é que você gasta por ano cuidando do seu veículo? Assim, em relação... náutico, né, no caso. Você tem a questão das lanchas, você tem um custo muito maior, né, e a questão das motos aquáticas. Mas essa manutenção é muito variável, certo? Já que você tem que entender ali, realmente, se você faz uma manutenção preventiva, provavelmente você não vai ter uma questão de uma manutenção corretiva com maior incidência acontecendo. Mas os custos em si, né, pode estar se gerando por volta disso aí anualmente. O que daria, em 10 anos, você pagar o seu investimento. Sim. Você teria um custo equivalente ao seu investimento inicial em 10 anos. É um custo elevado, né? Agora, eu sou totalmente a favor da manutenção, da conservação. Eu sou adepto disso, porque tudo na vida, seja lá que equipamento for, ele vai se desgastando à medida que você vai utilizando-o. Então, você tem que realmente cuidar dele, qualquer bem. Por exemplo, uma máquina dessa aqui de ar refrigerado, você tem que fazer uma manutenção periódica, qualquer equipamento que você tem hoje em dia, né? Porque nada é para sempre. Então, essa questão tem que ser muito bem trabalhada, eu acho que é fundamental. A pessoa quer ter aquele bem, ela tem que cuidar direitinho dele, porque senão ele não vai durar muito, não é? Agora, com relação, por exemplo, à produção mundial de equipamentos náuticos, diz que 90%, isso também é um dado que eu peguei, 90% desses países são aqueles que exploram ativamente a atividade náutica. Quer dizer, a fabricação, né, de embarcações e tudo, preferencialmente, em grande maioria, se dá nesses países voltados para o mar ou para rios, enfim. Aqui no Brasil, como é que está isso? Se fabrica muito aqui?
ou não? Olha, por exemplo, nós temos diversos estaleiros espalhados pelo Brasil todo, né? Como você falou, Itajaí, Pernambuco, tá? Nós temos estaleiros aqui também na Bahia instalados. Essas questão de veleiro, de lancha, você tem essa produção, né? A questão da moto aquática, você não tem fabricação no Brasil. Ou seja, Canadá, hoje as duas principais marcas estão no Canadá, tá? E com fábrica no Japão. Né? Estados Unidos, Japão, que é a Yamaha. Mas a BRP, por exemplo, está no Canadá. Todas as embarcações que estão no mundo inteiro da BRP, que é a Sea-Doo, elas são importadas do Canadá. Mas, então você já tem esse custo de importação sobre esses equipamentos, né, que foi, inclusive, retirado, né, no ano 2021, 2022, não estou lembrando aqui exatamente a data, não sei se até se permanece ainda, até para questão de importação de seminovos também, para poder justamente baratear o acesso desses equipamentos ao país. Mas os estaleiros do Brasil hoje, você tem grandes estaleiros aqui, por exemplo, como a Schaefer, um estaleiro importantíssimo aí, que está lá em Santa Catarina, né, fabricando embarcações de 66 pés, 60 pés ali, entregando para todo mundo. Então, por aí você imagina o quanto de geração de emprego que acontece. Então, é isso que tem que vir para a Bahia. A Santa Catarina entendeu que o mercado náutico é importantíssimo e fez diversas isenções lá para que esses estaleiros estivessem. Tá. Agora, falando de esporte náutico, vamos falar um pouquinho da prática do esporte, da atividade esportiva náutica, que são basicamente o surf, né? O windsurf. Kitesurf, o que é o kitesurf? Você conhece? Kitesurf. 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 Sim. Kitesurf conheço. Não sou adepto, não é muito a minha área, né? Mas acontece hoje, inclusive, a questão da prática aqui na Baía de Todos os Santos. Hoje você tem por exemplo, na Baía de Todos os Santos você tem a principal que está na moda é a canoagem. A canoa hoje está na moda aqui na Bahia. Todo mundo está querendo ir para o remo. Por causa daquele campeão medalhista lá. Você tem... Como é o nome dele? O Isaquias. Lá do sul. Daqui da... Litoral Sul. Você tem... Então, assim, a canoagem hoje você está no momento. Você tem a vela também aqui. O Yacht Club tem uma equipe muito forte de vela, até de crianças, né, adolescentes aos adultos. Então a prática é muito bem difundida aqui. E a questão da prática em si, que está considerado também esporte, né, a questão da moto aquática. É um esporte também que está crescendo a cada dia. A vela e o remo são duas atividades muito tradicionais, né? Historicamente falando, não só aqui, não, mundialmente, né? Equipes grandes, o Flamengo, o time originalmente é clube de regatas. Né? Sim, com certeza. O Náutico também, de Pernambuco. Com certeza. Começou com essa atividade náutica, né? Depois que foi pro futebol. Agora, só lhe fazer uma pergunta. Hoje em dia, a sua empresa, vocês monetizam muito mais com o evento ou com alguma outra forma de... Com evento. Tá? Nós hoje estamos com 2 eventos durante o ano, que é o Tour das Ilhas e o Ilha Paradise, sendo o Tour das Ilhas hoje nosso principal evento, tá? Foi colocado, inclusive, no calendário náutico da Bahia, foi apresentado no Salão Náutico de São Paulo e até no exterior, né? Colocado nesse calendário náutico da Bahia, da cidade de Salvador. Tá? Esse ano aconteceu no mês de janeiro, e hoje a forma é nosso principal vetor de investimento aí, de lucro também, é a questão da questão dos eventos. Nós temos algumas outras, né, que são as parcerias, a divulgação através do Instagram. Nosso Instagram hoje tem uma visitação por volta de 13 milhões de pessoas por mês do mundo inteiro, 160 mil inscritos ali, que a gente vende o quê? A apresentação das marcas. Já fechamos contrato com marcas do exterior, locais, então sempre as marcas nos procuram para poder difundir esses produtos que eles têm. Às vezes a gente já pegou marcas que não eram conhecidas nacionalmente
e fizemos um trabalho para que ela conseguisse entrar no mercado. Esse é o nosso papel. É pegar uma marca que seja desconhecida ou que está numa região, conseguir trazer principalmente para a Bahia, tá? E colocando ela com que seja vista por todos os proprietários aí náuticos. Tá, e uma pessoa que queira se inserir no turismo náutico, o que ela deve fazer? É uma iniciativa meramente pessoal? Como é que se fomenta isso? É uma curiosidade que eu tenho. Olha, você tem a questão do turismo náutico acontecendo de diversas formas, né? Desde aos passeios, que acontece aqui na Baía do Santos, você tem passeios aí para Ilha de Taparica, Ilha dos Frades, Ilha de Maré, né? Você tem passeios acontecendo aí. Você pode alugar uma lancha, que você tem de investimentos aí de R$1.000 a R$2.000, R$3.000, que pode ser dividido por aquele grupo. E você tem realmente as pessoas que querem entrar na náutica. Tá? Para isso, você tem que fazer a questão da habilitação, né? Você faz um curso, faz uma aula que é teórica ali, e depois você faz uma prova na capitania. E aquela questão lhe habilita ali, seja para raiz ou para motonauta, dependendo de onde, em que segmento você quer entrar. Mas você tem uma possibilidade imensa de você ingressar no turismo náutico, né? E eu acho que a mais fácil é você fazendo a locação. Faz uma locação de uma lancha, né? Faz até uma locação de um jet, mas que você não é habilitado, mas que alguém vá pilotando, existe uma pessoa habilitada que vai pilotando. Então você já consegue ingressar. Então a maioria das pessoas hoje que ingressaram, principalmente na questão na moto aquática, fazem dessa forma. Passeou com um amigo, gostou, foi fazer habilitação e aí comprou uma embarcação. Seja comprada de forma própria ou de forma colocada na cota, que é a forma mais barata que você tem hoje para poder ingressar. Né? Como eu disse anteriormente, você tem uma moto aquática de 100 mil que você consegue comprar numa cota hoje por 17 e ratear todos aqueles custos. Tem uma questão interessante que eu queria falar, que é o seguinte: o que é que desperta interesse nas pessoas, né? Essa relação com a água, seja lá salgada ou doce. Por exemplo, né? Acho que me veio aqui à mente agora. Nos Estados Unidos, o americano tem uma verdadeira fissura por rio, por lago, por mar. Então, nos Estados Unidos é muito intenso isso. Pra você tem uma ideia, a cidade de Orlando, ela é constituída de dezenas de lagoas, todas artificiais. Todas foram construídas. Então, por exemplo, conjuntos lá, condomínios residenciais, mesmo que a maioria é distante lá do centro mesmo, de Orlando. Então, se constrói lá um conjunto residencial e se constrói uma lagoa. Para cada casa daquela ter no fundo ali o acesso à lagoa, uma lagoa grande que eu falo, né? Não é uma coisa diminuta, não. É assim, investimento pesado mesmo. Então, a relação com a água para o americano, desde a pequena idade, tenra idade, é uma relação natural até. E o cara se insere naquilo, o cara vai navegar, vai nadar, enfim. É uma relação muito, muito próxima mesmo. É uma coisa bem cultural. Aqui no Brasil eu não vejo isso. Parece que as pessoas têm medo da água, né? Até por uma questão mesmo de um pensamento simplista de, sei lá, morrer afogado, coisa do tipo. E comumente acontece aqui. Desculpe. Aqui na cidade você tem banhista que morre afogado e tal. Aqui na própria Baía de Todos os Santos já teve alguns acidentes com pequenas embarcações, você sabe disso, né? Que foram assim, coisas bizarras até, que muita gente morreu por uma série de irregularidades até, né? Que constatou-se depois. E aí a capitania se exime meio que, né? Disso aí e tal. A fiscalização, assim, meio que precária, né? Então, o próprio ferryboat aqui, que nós temos à nossa disposição para atravessar para a ilha, é um ferryboat sucateado, um ferryboat sem a menor condição, decente de viagem, né? Então, eu acho que a gente tem muito a avançar ainda. A gente ainda está bem no comecinho para despertar esse sentimento de que a gente tem a nosso dispor essa imensidão líquida aí e que a gente
fica meio distante, temeroso, não quer se envolver, né? Enfim, uma série de negatividades, digamos assim. Como é que você vê essa questão como um todo? Olha, em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, a principal questão que nós temos aqui são os impostos que são aplicados em cima das embarcações, né? Foi colocado uma situação de que você está inserido no mundo náutico é coisa de rico, tá? E que essa situação vem caindo por terra, principalmente com a possibilidade da entrada pelas cotas. É a principal questão. Se você pegar uma embarcação hoje no Brasil e comparar hoje com o valor dos Estados Unidos, você vai entender que esse cenário é muito agressivo lá para eles. O custo para você se inserir na náutica lá é muito baixo. Então, o principal ponto em relação é esse daí. Falando da questão da fiscalização, a capitania age intensamente aqui na Baía de Todos os Santos. Tá? Existe até momentos, por exemplo, o verão, que é que você tem um maior fluxo de embarcações movimentando aqui dentro da Baía de Todos os Santos, navegando, e você tem o tempo todo fiscalização acontecendo, tá? De bafômetro, inclusive. Você tem a capitania lá com bafômetro parando os condutores, pedindo habilitação, verificando a questão de salvatagem, a questão de equipamentos básicos que está relacionado por cada embarcação, né? E isso vem acontecendo o tempo todo. Inclusive, durante o nosso evento, a capitania nos acompanha o tempo todo para poder verificar a questão. Se tem alguém fazendo alguma coisa que esteja fora do correto, se tem alguém bebendo, né? Se tem uma questão de consumo de álcool realmente ali. Tá? E mais até do que de carro, né? De veículo. Sim, sim. Porque você ali, eles estão, por exemplo, Baía de Todos os Santos, você vai ali, Porto da Barra, a região até onde você pode ingressar com a embarcação, já que ali é um parque marinho, que acontece, existe uma demarcação. Então, a capitania está o tempo todo, né? Você sendo abordado, verificando a questão de habilitação, a questão de utilização de álcool, né? E essa questão da salvatagem e outros pontos. Então, o que acontece que nós vemos hoje com relação à questão do acesso que você falou da náutica aí? Essa questão do ponto. São os impostos que estão em cima desses produtos que estão vindo para cá. E o exemplo citado do ferryboat. Eu acho que um dos maiores exemplos que eu vejo, assim, que eu até gosto de fazer, que está perto aqui, você vê a relação do Buckbus na Argentina. Não sei se você conhece lá. Conheço. Pronto. Se você pegar o Buckbus e comparar com o ferry de Salvador, é algo... É uma piada. Você tem a que vai de Montevidéu para Buenos Aires. O Colônia, ar-condicionado, classes, restaurante, Duty Free, exatamente. Tudo. E você tem é um conforto absurdo. Não, é outra realidade. Se você, por exemplo, pegar hoje um dos maiores destinos mais desejados da Bahia, que é Morro de São Paulo, e você comparar a embarcação que faz aqui, Salvador, Morro de São Paulo, com a embarcação que faz lá na Argentina, não existe. Não existe. Então, assim, a questão do turismo náutico aqui eu vejo ainda muito embrionário, tá? E você não tem investimento, acho que você não... Acaba que as pessoas não vêm, os empresários de fora não vêm para cá, não se sabe porque, não vou citar situações aqui, para poder trazer realmente um conforto. As coisas vão sendo levadas daquela forma. Tá desse jeito aqui o ferry, vai manter desse jeito, para que não tem uma questão de buscar melhoria, o conforto, para que você tenha atrair turista, e mesmo assim ainda se atrai. Se você chegar em Morro hoje, acho que 80%, 90% hoje dos hotéis de Morro e as pousadas de Morro são de gringos, né? São e gente do mundo inteiro vindo para cá. Então, acho que às vezes o turista até gosta dessa novidade, essa forma diferente com o que acontece entre esse turismo comparado aos lugares que eles vieram. Agora, pegando o gancho que você falou e até voltando para a pergunta anterior, você falou aí por estar nesse estado embrionário, o que é que você consegue enxergar por estar embrionário como uma tendência do mercado, especialmente aqui na Bahia, que é onde a gente está, né?
Olha, o que nós estamos vendo aí? Essa tentativa do governo do estado, principalmente em relação às marinas, tá? Para poder acionar essas marinas, você tem uma política direta da Prefeitura de Salvador acontecendo, existe um comitê náutico, tá? Que são discutidos colocando todo o empresariado e a sociedade, né, para poder discutir essa questão do turismo náutico acontecendo e com investimentos, né, dentro de todos os lados aí, prefeitura ou governo. Mas que as coisas ainda não estão no patamar com que você deveria. Se você principalmente comparar, né, com Santa Catarina, né, você vê que lá a gente tem um desenvolvimento muito maior, uma questão de uma profissionalização, né, dessa questão do turismo em si. Então, hoje o que a gente precisa realmente é essa questão do investimento. A tendência o que está acontecendo é isso, as pessoas estão cada vez mais comprando embarcações, tá? Hoje você já tem um problema dentro de Salvador, que é a falta de vaga. Você já não tem vaga para poder colocar essas embarcações. Tem marinas que você tem fila de espera acontecendo. Então, precisa sim um investimento, mas a tendência que está acontecendo, as pessoas estão comprando principalmente buscando as cotas, que é a forma mais barata que você tem acessar. Mas em relação aos destinos, né, você precisa ter ali uma interligação, né, criar-se roteiros para esse destino. A gente tinha lá no passado, por exemplo, um roteiro Salvador Cachoeira, tá? Que era feito ali pelos vapores, né, no passado. Mas hoje você não tem mais essa possibilidade. Tá? Então, acho que o principal objetivo aí agora, eu acho que a meta é criar roteiros, você criar um mapa, né, de turismo náutico e isso ser difundido para o Brasil e para o mundo. Colocando-se embarcações mais modernas, com conforto para os turistas virem até para os locais. Porque tem pessoas de Salvador que nunca atravessaram, por exemplo, a Ilha de Itaparica. Não fizeram o passeio pelas ilhas. Você não tem um paé, exato. Ilha dos Faros é aqui do lado. As pessoas nunca fizeram. As pessoas até desconhecem essa possibilidade. Tá? Mas que hoje são feitos por saveiros, né, lanchas próprias. Tá? Mas eu acho que a gente pode trazer um pouquinho mais de conforto também para quem queira. E hoje, tá? A gente tem algumas agências de receptivo privadas que fazem esses passeios. Não majoritariamente para turistas, claro, mas elas também são abertas para qualquer pessoa, sim, né? Sim. É importantíssimo, mas assim, há uma falta de difundir essa informação, de vender esses roteiros. Mas eu acho que o ponto aí que é a ser discutido é a questão do investimento de infraestrutura. A partir do momento que você tem infraestrutura, você consegue atrair turismo náutico do Brasil inteiro e do mundo. E porque assim, as pessoas têm que chegar, elas têm que ter um ponto de apoio com segurança, onde parar as suas embarcações, né? Hoje você não tem. Hoje você não tem essa possibilidade, principalmente aqui dentro da Baía de Todos os Santos, certo? Então você vai pegar um velejador que está vindo de lá, sei lá, da África, e vindo para cá, né, acontece, você tem que ter um ponto de apoio para aquela pessoa. E a principal questão hoje são essas marinas que são desativadas. Você ter a questão do combustível para quem está fazendo esse turismo interno aqui, para poder realmente você conseguir atingir o público desejado. Quantas marinas a gente tem aqui em Salvador hoje? Olha, eu vou colocar aqui, falar de moto aquática primeiro. Você tem umas 5 a 6 marinas, tá? 5 a 6 marinas aí. Estou fazendo o número aqui em si, não vem na cabeça. De questão de embarcações maiores, né? Você tem o Bahia Marina, que é a principal hoje, tá? Você tem a Aratu, você tem a Alcema, tá? Que são utilizadas. Mas essas marinas hoje já estão saturadas. Elas não têm mais vaga para poder colocar. Quem está comprando novas embarcações está entrando em fila de espera para poder conseguir guardar seu próprio barco lá. Então você já tem um problema em si. Os principais destinos turísticos no Brasil, do turismo náutico. Por exemplo, no norte, Amazonas, vamos começar lá de cima, que nós temos uma vasta extensão, né? Não só de território, floresta, mas também a parte
aquática, né? Sobretudo rios. Lá tem um parque de preservação, de conservação, melhor dizendo, ambiental, que você deve conhecer, é o Parque Nacional de Anavilhanas. Você conhece? Não conheço lá. Fica no Rio Negro. Então, lá é uma localidade muito, muito grande e lá se utiliza muito os caiaques, lanchas, barcos, etc. Isso lá no norte. Aqui no Nordeste, nós temos fundamentalmente duas grandes referências, que é Fernando de Noronha e Morro de São Paulo, aqui na Bahia. Sim. Se você conhece alguns outros no Nordeste, olha, de expressão grande assim? Você está tendo diversos locais aí que está crescendo muito na questão do destino náutico. Como você tem, Salvador hoje está sendo conseguindo receber regatas internacionais e gente vindo de todo o Brasil. Você tem pontos de navegação, né? Principalmente hoje, essa navegação que acontece na costa brasileira, né, de um ponto a outro ponto, é muito feito pelo pessoal da vela, tá? Já que você tem, nas embarcações menores, ou até em embarcações maiores, você tem um problema que é de distância, abastecimento de combustível. Na vela, a vela vai levar. Tá? Então você tem acontecendo Recife, Natal, né, Rio de Janeiro, Santa Catarina, lá em Itajaí propriamente, você tem turismo velejador vindo do mundo todo, e gente se deslocando do Brasil para cá. Paraty também. Já nesses pequenos cenários ali que a gente chama de long range ali com embarcações menores, Morro hoje recebe gente de todo mundo, tá? Então, você tem um turismo ali acontecendo. Hoje, por exemplo, Morro de São Paulo, você tem evento acontecendo durante todo o ano, de moto aquática. Barra Grande, você também tem evento acontecendo, né? E lá mais pro sul da Bahia, né? Aquela região lá de baixo, você tem gente vindo ou indo para também. O principal problema que nós temos hoje é, como voltando a falar, infraestrutura. Tá? Se você tivesse ponto de abastecimento, você conseguiria ter um turismo até de embarcações menores, né? Mas isso não ocorre, certo? Qual é a autonomia de um barco desse? Olha, de um barco é muito relativo. Eu vou falar de uma moto aquática aqui. 3 a 4 horas de navegação, tá? Por tanque. Então, que daria com... Como é que se mede? É légua ou é quilômetro mesmo? Você tem milhas náuticas. Milhas, légua não, milha. Milhas náuticas, mas isso é relativo, né? Porque você tem hoje a questão do... Depende do mar que você vai pegar. Se eu tiver uma embarcação mediana, quiser ir, vou para o sul do Brasil, eu tenho que abastecer no meio do caminho. Sim. Em alguns locais. E tem esses pontos de apoio? Você tem hoje os pontos de apoio. Existe em algumas localidades essa questão do ponto de apoio, as marinas, para poder fazer esse abastecimento. Mas para o sul do Brasil, você tem uma estrutura muito melhor do que a gente tem aqui hoje. Tá? Então, assim, se você quer, por exemplo, de Salvador para Itaparica, você tem que sair daqui já abastecido. Porque chegar lá, é claro que com um tanque você volta tranquilamente, sem problema nenhum. Mas, eu quero ficar em Itaparica ali, passar o final de semana, ficar rodando ali. Então, assim, para você fazer esse abastecimento hoje, depende de galão de combustível. Você não tem um posto para abastecer lá. É mesmo, é? Não. Salinas da Margarida também, outro destino muito interessante. Existe a marina, existe tudo, mas também não tem a possibilidade. A gente está falando uma coisa que está aqui do lado. Isso é tão básico, né? Exatamente. Aí como é que você pode desenvolver essa atividade? Com tanta restrição, né? Esse é um dos maiores problemas que nós temos. E para quem não sabe, o combustível que você fala é o quê? É diesel, Gasolina. No caso, qual a capacidade de um tanque de um jet ski, por exemplo? Que nem um carro, né? 70 litros. 70 litros. Perfeito. Só que o consumo é muito maior. Já que você tem uma resistência com a água. Sim. Você tem uma resistência com a água. Você tem a pressão da água. Você tem essa questão da resistência com a água. Então, assim, hoje você vai ter uma autonomia de 3 horas e meia, 4 horas. Vai depender do mar que você vai enfrentar ali. Né? Então,
se a gente conseguisse realmente trazer essa questão desses pontos de apoio, como você citou, nós conseguiríamos ter um turismo muito mais efetivo, principalmente aqui dentro. Bom, eu falar do Sudeste. O Sudeste você tem a Baía de Guanabara, você tem a região dos lagos e tem o litoral de São Paulo. No Sul, aí sim, que eu acho que inclusive foi durante muitos, muitos anos, um dos cartões postais do Brasil, né? São as Cataratas do Iguaçu. Ali é muito forte ainda isso. É uma grande referência, né? E tem Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, que agora está passando por essas dificuldades todas. Lá também é muito referencial a Lagoa dos Patos, né? Aquela coisa gigantesca lá, né? Sim. Falando da questão dos grupos aí que ocorrem nessas regiões, você tem, vou voltar aqui de novo, você tem tanto a questão dos passeios lá que é acontecendo, como os grupos de jet que estão nesses pontos aí. Então são lugares que você tem navegação muito expressiva, tá? Muito expressiva. E que essa economia, né, nesses pontos aí são fortemente difundida por causa dessa questão da navegação. Você tem que ter esses pontos de apoio, né, para poder fazer esse investimento aconteça. Dar um exemplo aqui, por exemplo, aqui, Manaus. Manaus está um crescimento expressivo em relação à náutica. Lá você tem a questão ainda muito artesanal, tal, de barcos menores, mas em si a náutica lá está crescendo de forma muito expressiva, bem como aqui na Bahia. Os números esperados que para 2024 iam crescer por volta de 20%, aumento de 20% do lucro, né, e desse crescimento também dentro da náutica. Mas eu acho que o principal ponto que a gente precisa agora é do apoio da governo, prefeitura, que está entendendo que é um novo mercado. E eles estão fazendo o papel deles, mas que a gente precisa de um olhar ainda muito mais próximo. E os países da Europa? São os países que mais desenvolvem essa atividade náutica? Por exemplo, a Itália, França, Alemanha, e fora de lá os Estados Unidos, a Grécia também parece que, né? Você tem essa percepção aí? Olha, de números de lá, eu não sei te falar exatamente. Mas acho que a Rússia também tem muitas embarcações. Você tem grandes feiras lá acontecendo, tá? Por exemplo, no ano passado, a Prefeitura de Salvador fez uma parceria com a Gran Pavois, que aconteceu em novembro. Era Salão Náutico Gran Pavois, uma das maiores feiras do mundo de embarcações, que veio para cá, para a Bahia, mas infelizmente essa parceria não deu certo e acabou se rompendo, que vai mudar esse ano. Nós vamos ter a Boat Show, que é uma marca de salão que acontece no Brasil todo, Itajaí, São Paulo, Rio de Janeiro, e está vindo para a Bahia também agora. Nessas feiras que você tem, acontece pelo Brasil, uma feira dessa movimenta 50, 100 milhões por feira. Então, assim, você vê a importância desse mercado, né, em relação à questão da renda que está sendo gerada. Eu vi, você falou em renda, eu vi que essa atividade de turismo náutico, ela arrecada muito pouco ainda, ela representa 0,02% do PIB, o que é nada, né, praticamente, é muito pouco, estatisticamente é inexpressivo, né, esse número. Agora, eu queria falar de uma pessoa aqui da Bahia que é uma referência nacional. Estamos falando de náutica, eu não poderia deixar de falar do Alexandre Belov, né? Aleixo Belov. Russo, né, ucraniano, melhor dizendo. Ele tem um museu aqui na cidade. Ele é um entusiasta disso, não é? Agora, qual a importância de você ter um cara como esse? E também o Amir Klink, né, lá de São Paulo, assim, divulgando essa atividade aí para o crescimento disso.
Olha, desse setor no Brasil? Belov, eu já tive o prazer de estar com ele já algumas vezes em eventos que acontecem aí, né? Eu conheci. As histórias que ele conta assim, são fantásticas, né? São 8 ou 9 voltas, não me lembro aqui agora, ao mundo. Inclusive uma recente, ele estava com 80 e poucos anos. E é uma pessoa assim que é conhecida mundialmente, né? Diversos livros como o Ami, e é uma referência, né, para nós, né, propriamente para o pessoal da vela em si, né, que tem esse desejo do turismo em si, dessa volta ao mundo, né, de estar navegando por diversas regiões. E é uma pessoa que você para sentar ali, vai sentar com ele, você vai escutar histórias e você vai ficar lá horas e horas e horas ouvindo todas o que ele já passou e o que ele já vivenciou. Acho que às vezes dá até um ponto ali de invejazinha, porque é experiência de vida, né? Com o que ele teve ali, com essas voltas que ele fez ao mundo e as histórias com o que ele já viu, né? A quantidade de países com que ele já passou, as histórias que ele já conseguiu vivenciar com pessoas, com tudo, com o mar em si. É surreal o que ele já veio a contar. Inclusive até uma pessoa que podemos aí até capitanear, trazer para cá. Né? Sem dúvida nenhuma. Trazer para cá para uma possibilidade de uma conversa, porque é algo surpreendente. E o Amir Klink? Não conheço, tá? Já li alguns livros, e também é outro que você tem uma história aí de vida com o mar, com o rio, né? Com o mundo, que inveja, certo? Com quem tem esse contato do mar, com quem é realmente apaixonado pelo mar, pela água em si, você ter essa possibilidade. Eu estava até conversando com minha esposa esses dias, né, que vai ter uma navegação agora que sai do Acre até o Mato Grosso, né, de moto aquática. Só que, infelizmente, eu não vou poder estar presente. Né? É uma experiência que eu gostaria de ter e queria ter, até para poder ter um ponto de como o Belov tem, como o Klink tem, de vivenciar essa experiência ali um pouco, não nem chegando próximo de volta ao mundo como eles já fizeram. Na verdade, esses dois caras, assim, o que mais eles têm de assim, característica bem explícita é enfrentar os desafios, né, as dificuldades e, sobretudo, sobrepujá-las, porque eles são muito audaciosos, né? Teve ainda também o caso de uma família lá de Santa Catarina que viajava pelo mundo todo, a família toda, sempre passava no Fantástico. Eu não estou lembrado o nome agora dessa família aí. Mas tem muitas histórias, né, de pessoas que largaram tudo na vida e se aventuraram aí, morando em embarcações e correndo esse mundo todo aí, pelos vários continentes, né? Tanto pessoas isoladamente sozinhas ou então em famílias, ou casais, enfim. Então, o mar é o grande desconhecido, né? E o grande mistério para muita gente. Então, isso desperta em muitas pessoas essa vontade, né, de se inserir aí nesse outro mundo aí, sair um pouco de sua vida habitual e conhecer outras coisas aí que são tão importantes, né? Como essa nossa vida que a gente tem aqui, às vezes até como terapia para a superação de algumas questões, alguns problemas, né? Mas histórias, você tem histórias para contar? Olha, pitorescas? A náutica, só fazendo um ponto, a náutica é uma reunião de amigos. Tá? Cada vez que acontece um evento, você está reunindo todos os amigos ali do Brasil e da Bahia. Então, assim, hoje a náutica me deu uma família, né, que está todos os dias presente, né, comigo, seja ali numa ligação, no WhatsApp. E a gente compartilha as histórias dos perrengues juntos, né? Seja numa navegação para a próxima, que acaba com a embarcação, puxa uma tampinha de
de garrafa e a gente tem que resolver o problema ali no meio do mar, né? Então, assim, uma das coisas que acaba que a gente leva é que se saiu todo mundo junto, volta todo mundo junto. Se o perrengue é para um, o perrengue é para todo mundo, tá? Sei. Isso daí, ninguém fica no mar. Isso é uma das coisas mais que independente de quem seja um barco grande, um barco pequeno, todo mundo se ajuda, certo? No último evento, por exemplo, eu saí com... O evento acabou saindo um pouco mais à frente e eu vim logo atrás trazendo 5 embarcações, né, dessas 150 que acabaram atrasando aí. E foi um perrengue. Nós tínhamos ali, eu estava puxando essas 5 pessoas, tá, que estavam lá 5 embarcações e uma moto aquática quebrava e a gente tinha que descer, cair no meio do mar, ali no meio do mar aberto, para poder tirar um objeto que estava preso na hélice, certo? Você já ficar encalhado, né? Já aconteceu de tudo ali conosco. Quando você se joga ao mar, por isso que eu falo, você tem que ter segurança e saber o que você está fazendo. Primeira coisa, entender qual é a previsão meteorológica que você vai enfrentar, seja de vento, seja de chuva, porque você vai saber o que você vai enfrentar naquele momento. Mas você tem os outros problemas. A moto aquática tem uma questão que, por exemplo, como ela é uma turbina, ela tem a possibilidade de puxar algum objeto, seja um saco plástico, uma tampilha, um pedaço de madeira, e isso acontece. Mas as histórias que nós temos aí são diversas, tá? Navegações, encontrando animais, né, por essas questões, os pontos. E os perrengues. E a poluição do mar? Olha, principalmente em dia de chuva, aqui dentro da Baía dos Santos, quando chove, porque aí você tem a questão toda essa parte da chuva que é jogada para dentro do mar, então você vê muito lixo. É bem complicado, é bem difícil. Tem alguns trabalhos ambientais que ocorrem, inclusive por alguns mergulhadores ali na região da Barra, para poder retirar lixo, e são toneladas que são retiradas. Tá? Nesses momentos. Principalmente quando você sai em dia de chuva é que você percebe o quão poluído, né, o quanto de lixo que está depositado dentro do mar. Entendi. Tá. Com relação ao calendário, vocês têm calendário anual de eventos? Sim. Existe um calendário das regatas, existe um calendário da moto aquática. Que acontece? Como eu falei, esse calendário já foi, inclusive, difundido mundialmente. Nos grupos de WhatsApp ali, cada um sabe os eventos que vão acontecer e cada um respeita o evento do outro para que não aconteça 2 eventos numa mesma data. Hoje nós temos o Tour das Ilhas, né, que aconteceu esse ano em janeiro, ano passado aconteceu em maio, a gente acabou mudando. Você tem um outro evento que acontece aqui de grande proporção, que é o Rally dos Mares, tá? Um evento que sai navegando de Ilhéus até aqui em Salvador. No ano passado ele aconteceu, por exemplo, de Aracaju até Ilhéus. Só que é um evento muito desgastante. Tá? Eu ainda não participei, minha coluna não me permite. Tem momentos que eu não estou deixando até de navegar por causa disso. Então esse calendário náutico é muito bem, hoje já ajustado e bem difundido. As regatas em si, Marcelo Frois, que faz o a bordo hoje na Rádio Metrópole. Todo sábado, né? Todo domingo. Todo domingo. Já tive o prazer de estar com ele, um grande amigo aí que apoia demais a náutica na Bahia, realiza diversas regatas, tá? Tem um calendário anual de regatas aí sendo apoiadas pela prefeitura, pelo governo, e que tem muitas embarcações. Agora, vocês têm interface com os órgãos de turismo, ou do Estado e da Prefeitura? Sim. Nós conjugado esses eventos? Sim. Fazem parte hoje, desses órgãos aí? Fazem. No que se refere à divulgação? Sim. Hoje nesse sentido. Você tem o governo do Estado, por exemplo, difundindo alguns eventos, a prefeitura em alguns outros, às vezes os órgãos, os dois entram na parte de evento e divulgam. Você tem um Prodetur aí,
E aí os órgãos acabam injetando esse aporte, né, de patrocínio, tá? E fazendo essa divulgação. O que a gente está vendo é que a prefeitura em si, hoje falando de prefeitura, é que principalmente está buscando, né, esse apoio institucional ali, né, com essa parte desses eventos. Tá? Sei. E então, daqui para frente, qual é a perspectiva? Olha, você falou que o setor está crescendo exponencialmente, né? Sobretudo questão de embarcações e tal. Me parece, não sei se a minha leitura está correta ou não, que o que falta é uma organização melhor e ter um apoio financeiro, uma infraestrutura melhor para que o crescimento seja mais exponencial, é isso? Sim. Hoje, o que a gente vê como principal ponto, voltando, a infraestrutura, né, a questão de impostos sobre as embarcações, certo? Para poder a gente conseguir baratear esse cenário aí em relação à náutica. E essa questão de uma criação de um roteiro, né, seja pelos estados, seja pela prefeitura, e que isso seja divulgado amplamente. Tá? Você tem roteiros aqui na Bahia, por exemplo, que poderiam estar acontecendo de forma muito mais expressiva. A Cachoeira é um deles. Tá? Agora, no final de semana passado, teve até um passeio organizado aí pelo pessoal da Nova Náutica, que foi Salvador Cachoeira. Em torno de 40, 50 embarcações. Então, você pega no momento que o turismo em si, nesses pontos, não é tão alto, e leva todas as pessoas para poderem reservar hotel, consumir em restaurante, combustível, né? E fora o que eles vão consumir muito mais, como eu falei, a cadeia de renda ali é muito maior do que a gente imagina. Então, a gente precisa realmente desse apoio das prefeituras, não somente da Prefeitura de Salvador, porque a gente tem que falar para onde o destino está indo. Seja Salinas, seja Itaparica, seja Veracruz, né? E esses 16 municípios que nós temos aí dentro da Baía de Todos os Santos e fora, lá, Prefeitura de Caeru, né, que tem hoje na mão os principais destinos mais desejados hoje da Bahia, que é ali Morro de São Paulo, Boipeba, certo? Que atrai gente do mundo todo. Então, se você conseguir, principalmente nos momentos de baixa, que não que eles tenham um momento de baixa. É isso que eu queria te perguntar. Você parece que adivinhou o que eu ia te perguntar. Nesse segmento, existe baixa estação, média e alta? Sim, sim. Por que existe isso? Por causa da questão do tempo, tá? A questão do tempo. Mas aqui na Bahia não faz frio. Não faz frio, mas você tem não momentos... Não tem inverno aqui, não. Você tem momentos que, por exemplo, você tem uma incidência maior de vento. Sim. Então, mar revolto. Exato. Então, principalmente, esse final de semana tá com a bandeira vermelha de navegação. Tá? Sugere-se não navegar. Entendi. Então, no verão em si, você tem uma condição de tempo melhor, principalmente em relação ao sol. Não que tenha acontecido, né? Durante o evento desse ano, nós pegamos chuva bastante, tá? Em pleno janeiro. Então, o tempo está um pouco confuso até para nós que estamos ali o tempo todo no mar. Às vezes, junho, julho, você tem uma condição melhor de navegação do que em alguns momentos em janeiro. Mas você tem altos e baixos. Então, principalmente altos e baixos dos setores hoteleiros, né, em relação ao turismo mundial. Então, eu acho que se você pega nesse momento e você consegue trazer o turismo local e dessas pessoas que têm embarcações próprias e querem se deslocar, imagine, você pega um momento que você tem uma baixa no turismo lá de Boipeba, tá? E você consegue atrair 100, 150 embarcações para lá. Num momento que consiga-se ter uma navegação interessante. Você está levando quanto lá de renda para essas famílias? Tá? Eu lembro aqui de um fato bem interessante, que durante o evento desse ano, nós paramos na ponta dos Castelhanos, lá ali na ilha de Boipeba. Era um dia feio, chuvoso, estava chovendo bastante, nós ficamos até temerosos até de se lançar ao mar, pedimos até o apoio da capitania, a capitania estava nos apoiando lá em relação e falou, não, ok, vamos ter essa abertura de tempo, vamos poder sair. E é um lugar lindo, tá? É uma ponta assim, que tem várias barracas de
palha, saem uns pastéis lá de caranguejo, o ambiente em si é lindo demais. E chegamos lá, poderia ser um dia assim, com várias embarcações lá paradas, de essas lanchas que fazem esse volta à ilha, esses passeios lá programados, mas como era um dia que estava chovendo, as pessoas acabaram não fazendo esse passeio. Nós chegamos lá com volta de 100, 150, 130 embarcações ali, num dia que era perdido para aquelas famílias, né, que elas não iam ter renda. Tá? E nessas 2, 3 horas lá que nós paramos lá, o grupo nosso que estava lá de passeio praticamente consumiu tudo que tinha nessas barracas. Tá? Eu lembro de uma das donas das barracas vindo chorando até nós aqui e agradecendo, tá? O que nós fizemos naquele dia. Até o lucro que elas tiveram naquele dia ali era muito maior do que elas teriam na semana toda. Entendi. Tá? Então, é essa a importância desses eventos, para que os eventos aconteçam. A gente está levando renda para essas famílias, renda para os empresários que têm os hotéis, né, e para todo o setor que está lá. Porque esses locais, eles vivem exclusivamente de turismo. Se você não apoia o turismo, seja ele vindo de forma oficial como o náutico, você vai ter um problema. Você não vai ter essa geração de renda. Algumas dificuldades que nós enfrentamos, principalmente lá em Boipeba, e acontecem em outros lugares, como Barra Grande, é que as pessoas entendem, principalmente ambientalistas, de que aquele turismo em si vai levar uma preocupação para a questão da vida ambiental, da vida marítima que está ali. Então, tivemos diversas críticas quando nós decidimos levar o evento, por exemplo, a Boipeba, que acontecia aqui. O Tour das Ilhas ele acontecia propriamente aqui dentro da Baía de Todos os Santos. Nós resolvemos mudar, levando para a Boipeba. Críticas de todas as formas de ambientalistas nós tivemos. Mas e como é que esses jets vão acabar poluindo as piscinas, as tartarugas, né, os corais? Mas já existe aquele destino acontecendo pelas embarcações. Seja a lancha que faz o volta à ilha, seja o barquinho menor que faz a questão do translado para chegar até a ilha de Boipeba. Então, não vai ser uma embarcação dessa que vai levar. Eu entendo a preocupação deles em relação a se as pessoas vão ter um comportamento, vão se preocupar com relação à vida marítima que está acontecendo ali, mas isso tudo para a gente é uma preocupação. Você tem uma noção, na ilha de Boipeba é proibido caixa nas praias. Isso foi um dos principais pontos de divulgação do nosso evento. Olha, pessoal, não pode ligar a sua caixa de som, né, numa praia, para poder respeitar as leis com que hoje já existem. Essas embarcações hoje, por exemplo, as motos aquáticas, são muito mais seguras do que uma lancha. Porque a lancha, você tem a hélice ali, em contato, né, com a água, que pode vir até a ferir um animal marinho que está ali. E já no jet, por exemplo, não. Essa hélice, ela fica protegida. Então, esse cenário hoje em relação à preocupação, você vai ter preocupação sobre a educação das pessoas que vão frequentar aquele lugar. Mas que é como qualquer outra pessoa que vai estar dentro de um passeio. Eu entendo a questão da preocupação ambiental, tá? Ela é completamente válida, nós nos preocupamos com relação a essa, mas que é aquele primeiro momento, elas não tinham aquele contato com os eventos, que depois, com o que aconteceu, nós tivemos um retorno muito expressivo em relação a essas pessoas, agradecendo de que levamos renda, que as pessoas se comportaram, que não houve o consumo de bebidas alcoólicas, que a Capitania dos Portos apresentou lá uma fiscalização. A gente se preocupa com tudo durante um evento desse. Nossa preocupação é realmente apresentar para quem está vindo de fora os destinos. E se a gente não preservar, se a gente como evento não preservar aqueles destinos, a gente não vai conseguir ter o retorno nos próximos anos. Então, essa questão ambiental é uma preocupação dos eventos. A gente não quer, de forma nenhuma, gerar nenhum tipo de impacto. A sustentabilidade, se você pratica isso,
você vai ter a garantia que no futuro os passeios se repetirão, aquela atividade vai prosperar dentro desses parâmetros todos, né? Das normas, enfim, inclusive das normas de convivência entre as pessoas, que é o princípio de tudo, né? Porque as outras normas estabelecidas pelos homens, né, os homens das leis, são coisas secundárias. Se cada um procedesse de uma maneira adequada, né, nada disso seria necessário, né? Com certeza. Então, agora existe um pouco de exagero também por parte dos ambientalistas, né? Porque eu creio que eles muitas vezes veem a natureza como um santuário. Aquele santuário que você tem que reverenciar e que ao mesmo tempo é intocável, que tem que ficar lá permanentemente. Também não é assim, porque o homem tem que interagir com a natureza também. A natureza faz parte da vida, não é verdade? Sim, é um bem que nós temos, o nosso planeta é um planeta vivo, a começar da própria natureza, depois os humanos, os animais, os vegetais, enfim. Mas a gente tem que ter essa inter-relação, né? Para a gente desenvolver todas as atividades, dentre as quais o que nós estamos falando aqui agora, que é o turismo náutico, na verdade, e esporte, enfim, entretenimento, como você assim desejar, né? Então é isso. Felipe, tem alguma pergunta? Quer falar mais uma coisa, Leonardo? Sim. Agradecer aí, primeiramente, a todos os parceiros que nós temos durante esse tempo. Voltar a falar aí da Prefeitura de Salvador, primeiramente, tá? Os empresários da náutica aí que vêm apoiando, principalmente aos eventos, que é onde eu estou mais inserido hoje, tá? Propriamente. Tem meu sócio aí hoje, por exemplo, do Tour das Vezes, que é o Alexandre Jatobá, vem aí junto, né, com outra equipe que está por trás também, liderando esses eventos que vem acontecendo durante esse calendário desses anos. Tá? Uma pessoa que eu conheci em 2020 e que a gente conseguiu montar esses projetos e tirar do papel, que não são fáceis. Só quem faz evento que entende a dificuldade que você tem para fazer captação de verba, patrocínios, né, em si, né, as liberações com os órgãos que são necessários, tá? E todas as dificuldades que você tem de logística. Tá? Você tem as dificuldades de logística e a responsabilidade sobre as pessoas que estão ali, né, conosco. Né? Como eu falei lá no início, você tem a questão da preocupação de evacuação médica, né, a questão da segurança de todos, que todos têm que ir e voltar de forma segura. Tá? Então, é basicamente um agradecimento que eu tenho aqui a todos que estão junto conosco nessa caminhada. Você falou dessa questão, só uma última pergunta que eu quero lhe fazer. Você falou dessa questão médica de saúde. Existe uma obrigatoriedade dessas embarcações todas terem lá o kit de primeiros socorros, porque você estando no mar, você está, de qualquer maneira, exposto a alguma eventualidade indesejada, né? Isso pode acontecer. Nesse caso aí, existe alguma regulamentação no sentido de você dar se você tiver algum problema, como é que você faz? Como é que você se vira? Tá. No meio do mar ou de um rio, de uma lagoa? Existe algum procedimento estabelecido? O que acontece? Hoje você tem várias formas de navegação ali, seja lá com a moto aquática, com a lancha. Então, cada uma existe uma obrigatoriedade junto à capitania dos portos. Por exemplo, a moto aquática você tem a obrigatoriedade do colete. Ela tem que navegar do nascer do sol ao pôr do sol. Não se faz navegação noturna com a embarcação. Em relação às outras lanchas, você tem o que a gente chama de navegação interior, né, e navegação de mar aberto. E cada uma dessas aí, elas existe uma obrigatoriedade, tá? Seja lá de salvatagem, seja de comunicação, né? Você tem várias questões. Extintor de incêndio também. Extintor de incêndio, tá? Então, assim, se existe hoje canais, por exemplo, canais de frequência, né, de comunicação geral, de emergência, então que você consegue pedir um apoio na hora de um problema. Hoje existe um aplicativo
da Capitania dos Portos, o qual você consegue informar a sua navegação. De onde você vai sair, para onde você vai sair, né, para onde você vai chegar, né, com a previsão, certo? Para, no caso de você ter qualquer tipo de intercorrência, a capitania ter conhecimento da onde vai, por exemplo, começar as buscas. Tá? Você já tive amigos aqui que acabaram ficando à deriva durante a noite, né, aqui na Baía de Todos os Santos, dormiram no meio do mar, inclusive por questão de problema, e acabaram sendo até socorridos pela capitania ou por outros amigos que tiveram aí no mar. Então, assim, das possibilidades que já aconteceram, por exemplo, já teve motoaquáticas que foram para a água de forma errônea aí para poder fazer salvar alguém às 11 da noite, tá? Porque a capitania estava procurando, outros também estavam procurando, e os amigos acabaram dormindo nesse... dá um caso aqui, por exemplo, de um que acabou se perdendo na entrada da Baía de Todos os Santos e foi parar em Madre Deus. Poxa. Tá? Porque a corrente levou. Tá? Mas eu acho que o importante é o seguinte, você tem que estar preparado para o que você vai enfrentar. Tenha um celular carregado, tenha um rádio de comunicação, tenha alguma forma de sinalização e cumprir com o que a capitania também propriamente traz como obrigatoriedade para a sua embarcação. Tá? Ok, tá bom. Dirimiu a minha dúvida. Muito obrigado, viu? Leonardo Bittencourt esteve aqui conosco. Obrigado mesmo. A sua sugestão do Aleixo Belov, eu adorei, eu acho. E ele é uma pessoa acessível. Sim, sim. Demais. Aí, Felipe, demais. Podemos pensar nessa possibilidade. Vamos. Então, boa sorte para você. Você quer deixar algum contato, alguma coisa assim? Vou sim. Ele vai... Tá bom. Vou colocar, o Felipe vai colocar aí as nossas redes sociais, certo. Tá? Da Jet BTS e do Tour das Ilhas, as duas principais que nós temos aí. Aí quem não conhece, né, poder conhecer o trabalho que nós fazemos lá. Não, você esclareceu muita coisa realmente. O que eu acho que falta para as pessoas é informação. Isso. A gente vive numa cidade marítima. Na verdade, Salvador tem belíssimas praias aqui, a Bahia tem um litoral extenso, bem longilíneo, né, digamos assim, e, no entanto, a relação do baiano com a água, eu acho, assim, ainda um pouco tímida, né? Eu acho que poderia ser bem maior. Então, eu atribuo isso também à falta de conhecimento, falta de informação, que é a base de tudo, né? Uma pessoa bem informada com conhecimento, ela vai longe, né? Ela pode se dar bem. Isso aí é um ponto, né? E eu acho que, principalmente esses passeios que acontecem, eu acho que é o principal, é o ponto de partida para que a pessoa queira ingressar na náutica. A pessoa conheceu Itaparica, a pessoa conheceu Frades, a pessoa conheceu Ilha de Maré. Então, seja num passeio de um saveiro, de uma lancha, de uma moto aquática de um amigo. E aí, isso acaba despertando a vontade. Tá? E é um mundo que você se apaixona. Você se apaixona. Hoje é minha terapia. No momento que eu estou estressado, no momento que eu pego meu jet, coloco na água, vou para algum lugar, paro, vou almoçar com um amigo, vou simplesmente tomar um banho de mar, renovar as energias ali, para poder voltar de cabeça limpa e principalmente sair desse troço aqui que virou um problema nas nossas vidas. Tá? Contemporaneidade. Me desligar disso daqui. A gente é escravo dele, né, do celular. Agora, tem muita gente que tem medo de viajar de avião e tem muita gente também que tem medo de ir para o mar. Tem. Eu acho que são duas resistências muito grandes, né? Sim. Que tem que ser quebradas. Tem que ter um pouquinho mais de confiança. Mas é isso, faz parte da vida. Obrigado, viu? Obrigado, eu agradecer pelo convite. Até a próxima oportunidade. Com certeza. Tá bom? Obrigado. E para vocês que estiveram conosco até agora, até a próxima entrevista do nosso 11 Cast. Obrigado, até mais.